Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 4, o nosso tema é resguardando-se de sentimentos ruins. Nós vamos ver como é que nós podemos, meus irmãos, praticar e aplicar para nós não termos sentimentos ruins de ódio, de perseguição com as pessoas, mas sim ter sentimentos bons. Mesmo que muitas das vezes as pessoas façam coisas contra nós, mas a gente venha melhorar isso em nossa vida. Porque no primeiro momento, claro, a gente vai ficar chateado, ficar com raiva, pode de repente vir vários sentimentos para nós termos com a outra pessoa ou termos mediante as situações. Mas como nós vamos ver nessa lição, como nós podemos aplicar na nossa vida para que a gente não venha dar espaço para que isso possa acontecer. Amém? E aqui no nosso texto áureo, que está em Mateus capítulo 5, versículo 22, diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, né? Às vezes, né, Jesus parece que Jesus está falando, não, se tiver motivo, tudo bem. Se tiver motivo, tá tudo certo. Não, meus irmãos. Às vezes a gente pode ter um sentimento com uma outra pessoa, pode ter um sentimento sem motivo algum. E aí isso é mais difícil. Por quê? Porque quando a gente tem um motivo contra alguém, quando acontece uma situação, a gente sabe exatamente aonde nós podemos melhorar isso. Mas sem motivo algum, fica difícil a gente encontrar a ferida, fica difícil a gente encontrar o problema. Então Jesus fala, encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Por isso que Jesus fala, porque quando tem motivo a gente sabe onde está o problema, fica mais fácil de nós resolvermos. Na nossa verdade prática, a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Essa cólera, esse negócio terrível, esse sentimento terrível, né? Porque tem uma doença chamada cólera. E essa ira não pode, meus irmãos, ter lugar no nosso coração para com o nosso próximo. Não adianta, a gente vai ser sempre ridicularizado, perseguido, injuriado. Mas isso não pode, nós não podemos nos achar no direito de ter raiva de alguém, de ter ódio de alguém. Porque tem pessoas hoje dentro da igreja que não se fala, irmãos, que não se olha, não suporta aquele irmão. O que João fala? Olha, se você diz que ama a Deus, que não vê, como é que você não ama o seu irmão que você vê? E você quer morar no mesmo céu que ele ainda? Como é que vai ser isso, meus irmãos? Se a gente não consegue suportar uns aos outros aqui na terra, mas no céu não tem esse tipo de sentimento. É aí que tá. Para chegar no céu não pode ter esse tipo de sentimento. Esse é o X da questão. Na nossa leitura bíblica em classe, que está em Mateus capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 26, diz assim: Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. E também na lei do talião, olho por olho, dente por dente, mas aí Jesus fala, eu porém vos digo, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio, ou seja, de louco. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e a ti te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ou seja, aqui Jesus faz uma alusão a algo que você poderia, tivesse devendo, poderia pagar, poderia resolver aquela situação. Mas no inferno não tem como resolver situação alguma. E Jesus aqui, ele está nos alertando sobre isso. Está nos alertando sobre essa raiva, sobre esse ódio, sobre essa cólera, sobre desejar mal pelos irmãos, sobre tudo. Jesus está nos alertando. Por quê? Porque Jesus fala, quando ele fala, eu porém vos digo, irmãos, ninguém dizia isso, ninguém nunca tinha dito isso.
Nunca ninguém tinha dito isso. Tinha usado essa expressão, eu porém vos digo. Jesus não estava, como a gente aprendeu na lição passada, Jesus não estava dizendo que ele estava mudando a lei. Não, ele estava aperfeiçoando. Aperfeiçoando. Porque os homens, mediante aquilo que Deus tinha mandado, que Deus estava mandando ou mandava, eles estavam querendo colocar as suas próprias leis para que pudesse, talvez, melhorar ou prejudicar o povo. E é o que está acontecendo hoje. Quantos pastores aí têm a sua própria teologia? As aberrações terríveis, mano. Não vou nem perder meu tempo hoje falando sobre isso. Mas aqui Jesus está falando acerca do procedimento de não podemos ter, acerca do risco se nós tivermos esse tipo de sentimento para com o nosso próximo. E aqui na nossa introdução, nessa lição aprenderemos com o Mestre Divino que o Evangelho não é antinomista, a partir da explicação desse conceito que a cólera é antessala do homicídio e que para devotar a nossa vida a Deus precisamos nos reconciliar com o próximo. Nós vamos ver, meus irmãos, o que é antinomismo e o que é legalismo. Aqui no tópico 1, o Evangelho não é antinomista. O que é o antinomismo? A palavra nos fornece a própria definição, constituída do grego anti, que quer dizer contra, e nomos, lei, diz respeito a tudo contrário à lei, normas e regras. Isso é muito engraçado. É engraçado, mas é um engraçado, vamos dizer assim, de a pessoa ficar indignada. Porque quantos hoje dentro da igreja são antinomistas, são anti-regras, anti-leis? Pastor não manda em mim. O irmão está pregando lá na frente. Não que o pastor mande em alguém. O pastor está auxiliando. O pastor auxilia as pessoas. O pastor não manda em ninguém. O pastor auxilia as pessoas. Tanto em cima do púlpito, para as pessoas fazerem o que é certo, como os obreiros. Porque todos ali são o quê? São pessoas voluntárias. Na grande maioria, normalmente, é pessoas voluntárias. Hoje, as igrejas elas pagam um certo salário, né? Mas isso não quer dizer que a pessoa não estará ali por voluntariedade. Porém, nós vemos aqui que tem muitas pessoas hoje na igreja que são anti-regras, que são anti-tudo. Se o pastor, o irmão está pregando que não pode, não, eu vou fazer porque eu faço o que eu quero, que eu não estou nem aí, ninguém manda na minha vida. É assim. Então, tem muitos hoje que são anti-regras. Tá falando, não, irmão, tem que perdoar o outro. Não, eu tô com raiva dele, eu tenho o direito de ter raiva, eu não perdoo, eu isso, eu aquilo outro. Não, irmão, não é assim. Não é assim que a gente tem que fazer, não é assim que nós temos que proceder. Então, veja aqui que esse antinominismo, perceba que essa palavra que define isso, né, que define aquele que é anti-regra, aquele que eu não quero nem saber, eu faço as coisas que eu quero, aí tem uns que usam essa expressão, eu adoro a Deus, eu sigo a Deus do meu jeito, do meu jeito, e a Bíblia não vale nada? Eu interpreto a Bíblia do meu jeito, pega um versículo isolado da Bíblia e interpreta ao seu bel prazer, muito bem, as pessoas às vezes pensam nisso. Mas aqui na parte 2, a lei e o evangelho. Conforme visto em lição anterior, Jesus não desprezou a lei. Vemos claramente isso. A expressão ouvistes que foi dito aos antigos aponta para uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés. Então as pessoas deveriam pensar o quê? Deveriam refletir sobre a lei. Deveriam refletir. Claro, meus irmãos, claro que muitas regras e muitas leis que supostos pastores, que supostos ministros do evangelho querem impor aos irmãos, querem impor àqueles que professam a fé, claro que nós temos que ser anti mesmo. Claro, com certeza. Não é que nós temos que ser pacíficos. Não, falou lá que serve a Deus, que tudo bem, aquelas aberrações de teologia, tá tudo bem para mim, não, tá tranquilo, não, olha, beleza, eu não posso ser antinominismo. Não, meus irmãos, não é isso. Isso não é a questão aqui. A questão é aquilo que vai contra a lei de Deus, nós temos que sim que lutar contra. Mas muitas das vezes está sendo pregado e a pessoa está indo contra. Jesus ele cumpriu a lei, e nós vemos que a lei se reflete naquilo que é o evangelho, naquilo que o apóstolo Paulo pregou. Irmãos,
As pessoas estão indo contra isso, vão contra a Bíblia. Se a Bíblia está falando para não adulterar, a pessoa adultera. Não, tá tudo bem, tá tranquilo. Não, tudo certo, tá? Não, não. Eu sou fraco, eu sou falho. A pessoa não, a pessoa rouba, a pessoa mente e não se arrepende. Não, irmãos. Existe a lei, existe o Evangelho. E o Evangelho vai refletir aquilo que está na lei. Então isso é preocupante. E aqui na parte 3 aqui, legalismo e antinomianismo. O legalista, meus irmãos, é aquele que guarda ao extremo, aquele que é legalista, só ele está certo. Como os escribas e fariseus eram legalistas, não, tem que fazer do meu jeito. Eu cumpro aquilo que está certo, eu faço aquilo que está certo. Então o legalista, ele tinha essa mentalidade. O legalista, ele tinha essa noção. Então perceba aqui que para o legalista tinha que ser as coisas daquele jeito. Não, é categórico. Não pode, 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 não pode. Tudo não pode. Não é que ele não fala, não pode, mas irmãos, melhore sua vida. Não, não pode, tem que ser assim. É o legalista. É aquele que vai ao extremo. É o fariseu. Aquele que muitas vezes fala, mas também não pratica. Essa também é uma questão muito séria. Então nós temos aqui a questão de antinomianismo e a questão do legalista. Aquele que é totalmente contra as regras e aquele que ama a lei demasiado, que diz que pratica. Nossa, como eu faço? E se acha melhor do que os outros porque às vezes está praticando algo. É complicado. No tópico 2, a cólera é o primeiro ato para o homicídio. Jesus e o sexto mandamento. Jesus não anulou o sexto mandamento do decálogo. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou a cólera contra o irmão é um tipo de homicídio no coração. Então, quando a pessoa quer estar odiando o outro, ela está cometendo um homicídio. Ela está cometendo isso. Ela está cometendo um crime. Porque a pessoa está odiando a outra pessoa. E quando a pessoa odeia, ela deseja tudo que é ruim para outra. Tomara que ela caia, quebra a perna, perca tudo. Tomara que ela passe fome, porque a pessoa está irada com a outra. Então a pessoa deseja tudo de ruim. E Jesus está falando que isso é Jesus relatando, né, o comentarista relatando acerca do sexto mandamento. Perceba que Jesus, quando ele vai falar acerca da ira, Jesus ele trata, meus irmãos, mesmo ali pega mesmo de jeito, como diz o linguajar popular. Por quê? Porque nós não podemos ter raiva, não podemos ter ira, não podemos deixar esse sentimento ter no nosso coração para com o nosso próximo. E aqui na parte 2, a cólera no contexto bíblico. Tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo, escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. A ira é uma emoção humana, por isso na Bíblia vemos pessoas justas se irando contra o pecado. Nós podemos se irar contra o pecado, nós podemos nós acabamos nos irando, mas tem que ser uma coisa momentânea, não pode ser uma coisa permanente. A ira na nossa vida pode acontecer pelo fato da nossa natureza humana, mas a ira na nossa vida não pode ser uma coisa permanente, não pode. Nós temos que pedir perdão para Deus, nós temos que orar pela pessoa, se necessário nós temos que pedir perdão para outra pessoa, mas nós não podemos se irar contra ninguém, nós não temos o direito de ter essa ira em nossa vida permanente, porque aquele que fica irado, aquele que tem raiva do outro, qualquer outro sentimento dessa natureza, não pode levar a sofrer, não pode prestar o culto. Porque ali levar a oferta aqui é uma questão de prestar o culto. Nós não podemos prestar o nosso culto se nós tivermos raiva, tivermos ódio do nosso próximo. E não é somente do nosso irmão da igreja. É de todos, seja do trabalho, seja de onde for. Nós não podemos prestar o culto se nós estivermos irados com alguém. Nós tivermos cólera de alguém, uma raiva demasiada. Nós não podemos. Na parte 3, o valor da pessoa humana. Em Mateus 5, 21 e 22... Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Por isso, chamar alguém de raca, que significa o inútil, cabeça oca e vazia, é uma ofensa grave, igualada à blasfêmia. Irmãos, chamar alguém de inútil, humilhar as pessoas, porque quando você chama alguém de inútil, você está humilhando a pessoa. Chamar de louco, também como está falando aqui nessa parte aqui, é tipo chamar a pessoa como a pessoa não tivesse
naquilo que ela está falando, naquilo da pessoa, não é muito importante. Mas chamar a pessoa de inútil, como que a pessoa não serve para nada. Irmãos, e tem muitos que estão fazendo isso. Na sua, no auge da sua ira, no auge da sua raiva, pronuncia palavras que não deveria pronunciar. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando nós estamos irados. É melhor quando a gente está irado, que é uma ira, vamos dizer assim, que pode acontecer, não é uma coisa permanente. É a melhor coisa a gente fechar a boca, calar a boca mesmo, ficar calado. Porque senão a gente pode dizer coisas que nunca deveria dizer. Pode chamar a pessoa de coisas que nunca deveríamos chamar. E aí, meus irmãos, fica mais difícil. Então, quando a gente estiver assim, é melhor a gente ficar calado, é melhor não dizer nada. No calor da emoção, no calor da ira, no calor da discussão, é melhor não dizer nada. Sim, se defender é uma coisa. Agora, insultar a outra pessoa é diferente. E até para se defender temos que tomar cuidado, porque nem todas as vezes ficar se defendendo muito também é bom. É bom, mas ser ofensivo contra outras pessoas, nós temos que tomar muito cuidado com isso. No tópico 3, a oferta do altar e a desavença. A oferta do altar. Em Mateus, Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo, pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com um coração cheio de ira e rancor. Jesus primeiro ele vai falar da oferta, do altar, do tipo de culto que eles tinham, que tinha que levar a oferta, do sacrifício e aquela coisa. E Jesus aí coloca uma questão que nós não vemos no Antigo Testamento, mas é uma questão de sentimental, porque Jesus, meus irmãos, ele vai pautar o Novo Testamento, ele não veio abirrogar aquilo que estava no Antigo Testamento, como já aprendemos, mas quando Jesus fala do Novo Testamento, Jesus vai mais fundo, porque Jesus vai no interior das pessoas. O que é o interior das pessoas? O sentimento pela outra, o sentimento pelas situações, o sentimento que muitas vezes acontece na nossa vida, nas situações que a gente vive. E aqui, Jesus vai explicar a oferta do altar, que é a oferta do altar, conforme eles deverão a oferta do altar. E aqui na parte 2, aqui, evitando a desavença. Os versículos 25 e 26 de Mateus 5 tem relação com os versículos 23 e 24, mas uma conotação diferente. O que é a conotação? A desavença. Se você vai levar a oferta, aquela oferta, e você tem um rancor, e você tem algum sentimento contra aquela pessoa, não leve oferta. Não leve oferta. Que a gente pensa que a oferta é levar o dinheiro para nós hoje. Não, meus irmãos, a oferta ali era ofertar a vida, ofertar algo de melhor, que era o culto que eles faziam, que era o culto hebreu, que era o culto do hebreu, o culto judaico, era esse. E às vezes até não tem o templo hoje, mas se tivesse eles continuariam fazendo, porque é essa prestação de culto que eles fazem. Mas é interessante dizer que quando nós vemos aqui a questão da oferta, é questão de prestar o culto, de estar prestando o culto a Deus. Então, se você vai prestar um culto a Deus, se você vai orar, se você vai falar com Deus, porque a forma que eles falavam com Deus era através dessa oferta. Então, se você vai falar com Deus e você ainda tem raiva e rancor do seu irmão, não faça. Primeiro vai lá, fala com o seu irmão, né? Coloca as coisas claras, resolva aquela situação, perdoe, seja perdoado, ou qualquer coisa desse tipo, e depois traga a sua oferta. Ah, meu irmão, mas eu pedi perdão para o irmão não me respondeu. Jesus fez, você deu a paz, e a pessoa não falou da paz, você está em paz daquele sangue. E é isso. Porque se a pessoa fez algo contra nós, a gente vai lá e pede perdão. Se a pessoa fez algo contra nós, que ela deveria pedir perdão para nós, e nós vamos até ela e falamos, olha, me perdoa, né, por essa situação aí que aconteceu, infelizmente causou tudo isso, me perdoa e tal. Não que está se humilhando, mas está pedindo perdão para uma reconciliação. E a pessoa não quer, é um direito que ela tem. Se ela quiser, quer. Se não quiser, é um direito que ela tem. Ela não é obrigada. Mas a partir daquele momento, você está livre. Nós estamos livres daquela situação. Bem? É isso que nós temos que entender. Nós estamos livres dessa situação. Mas para isso, nós temos que buscar esta reconciliação, sim. Nós temos que buscar estar com os nossos irmãos e viver bem com os nossos irmãos, sim.
mesmo que muitas das pessoas não nos tolerem, não nos aceitem, não gostem de nós, porque isso acontece há muito, isso muito acontece. Mas nós temos que fazer a nossa parte, o que cabe a nós fazermos. Amém? E a nossa conclusão. Como servos de Cristo que vivemos as verdades do Evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo. Nem deixemos que a desavença torne-se disputas entre nós. Em caso de desavenças e desentendimento à luz das Escrituras, deve-se reconciliar-se imediatamente, seguir em paz com todos, pois é isso que o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, desejou quando escreveu: não matarás. Porque às vezes as pessoas acham que está matando dando um tiro, uma facada, não, está matando com palavras. E tem muitas pessoas dentro da igreja que estão morrendo por palavras de outros. Infelizmente. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.